Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo. Benê, como terminamos o ano, primeiro Benê? eu gostaria de deixar protesto contra essas porcarias assim. Então, vocês estão me ouvindo? Não. Estão Bom, ouvindo? pela falha da internet, eu imagino que a Dá pra manifestação ouvir? seja contra as companhias telefônicas. Olha, Exatamente. Agora, dá para ouvir ou não? Já sabemos o que foi o seu protesto. Ainda bem que você saiu do ar, porque ficou que nem deixar aqui aquele no negócio repúdio que por essas porcarias dessas. Ó, tá vendo? Você vai falar mal da Então, eu gostaria de deixar o meu para de falar mal. Para de falar mal que os caras estão te cortando. Deixa eu falar. Exatamente. O negócio aqui tá falhando. Essas drogas de Claro, Vivo, isso aí é tudo uma porcaria. É uma demonstração cabal de que, na verdade, essa iniciativa privada é uma droga, para não dizer outra coisa. Isso é um lixo, isso não funciona. Tá? Então, quando fizer a revolução, eu vou estatizar tudo e vou mandar esses executivos para o paredão. Eu vou dar 6 horas para eles fugirem para Miami. Né? Não ser Bom, injusto, continuando. Benê. Se cair o sinal injusto, agora, não fui eu que Porque falei. o problema é você que mora em lugar errado. Tá certo? Claro, lógico. É lógico. Eu moro, parafraseando a música do Secos e Molhados, que eu moro num lugar assim, né? E é preciso ser assim, assado. Né? Parafraseando uma grande música dos Secos e Molhados dos anos 70. Muito bem. Uma coisa importante, eu vou falar assim das coisas importantes. Por exemplo, setembro teve a morte de pessoas que eu acho importantes, um indivíduo extremamente importante na cultura brasileira, que é o Gerson King Combo. Para quem não sabe, é o principal, é o grande pai da Black Music brasileira. Nos anos 70, o cara animou muitos bailes, né? E um fulano talentoso, que passou aí de um... Porque a década de 1970, um momento, até por causa de exílio, de gente boa, né? Houve um curto domínio de uma música, era uma MPB, mas muito influenciada pela música negra norte-americana. Eu acho que o Tim Maia e o Cassiano são os grandes expoentes dessa época, são os que ficaram mais famosos. Mas o Gerson King Combo era um grande artista, né? E ele morreu, pouca gente notou aí, mas ele morreu em setembro de 2020, né? Figura importante. Agora vamos lá. As queimadas aumentaram aí nesse último quadrimestre, e aí, claro que algumas pessoas começaram a se coçar, né? Porque começou a pegar mal internacionalmente. Enquanto os caras mataram animal, queimaram terra de índio e quilombola, tudo bem. Agora, quando começa a afetar, começa a ameaçar a economia, algumas pessoas começaram a se coçar e começaram a perceber que você não pode também sair queimando tudo indiscriminadamente. Mas precisa queimar muita coisa, precisa queimar 3 estados do Rio de Janeiro inteiros para as pessoas começarem a perceber que tem alguma coisa com isso. Né? A minha indignação é porque nesses últimos meses, uma coisa que cresceu muito no Brasil são as Madalena arrependidas, né? São os caras que até então apoiaram tudo isso que estão aí, de repente descobriram que o Bozo era fascista. O último agora foi o Fernando Gabeira. Né? O Fernando Gabeira, o cara que tem um passado aí de militante de esquerda, ecologista, defensor das minorias, e apoiou o Bolsonaro em 2018. Ele veio a público esses dias dizer que ele subestimou o aspecto conservador do Bolsonaro, subestimou a ameaça que o Bolsonaro tinha para a democracia.
Ora, o sujeito passou um monte de tempo lá em Brasília, junto com o Bolsonaro, porque o Gabeira também era deputado, e ele não percebeu que tinha nada errado, né? Demorou tudo isso para o cara notar que as coisas estavam erradas, né? Então, isso aumentou muito nesses últimos meses o A arrependimento. homenagem ao Ustra. Isso, A homenagem ao ao Ustra. não era indicativo. O cara ofender mulheres, gays, negros, nada disso, né? Benê, Nada disso foi notável. Fala. Benê, bastava uma busca rápida no YouTube e você via ele falando que tinha que matar não sei quantos mil aqui no Brasil, que ele era a favor da tortura. Ele passou 30 anos falando disso. Era um cara que desrespeitava Exatamente. a lei, indo pescar em área de proteção, achava que tudo se resolvia com arma, passou boa parte do tempo enchendo o saco do Jean Willis, né? Falou, né, não te estupro, você não merece, você é feia, tal, aquela coisa toda. Quer dizer, não existe o que se surpreender. O que ele surpreendeu? Que o tio do pavê era um reaça? Era isso? O cara que defende pena de morte era um reaça? Puxa, é um hipócrita, né? Mas Pois é. eu não tenho muito perdão. E outra coisa, né, Henrique? O tiozinho da favela, sem querer ser paternalista, mas o tiozinho da favela, o tiozinho lá do boteco, subestimar o Bolsonaro, eu fico irritado, mas eu até entendo. Agora, o Gabeira, Fernando Gabeira, ele é bom, né? É um cara trouxa, que começou na política ontem, né? E não percebeu que havia fascismo. Mas aí eu acho, essa imprensa que hoje, aliás, esse é um outro fato nos últimos meses de 2020, né? É a imprensa ter descoberto que o Bolsonaro era fascista. Porque até então ele era apenas polêmico. Lembra que ele dava aquelas declarações machistas, homofóbicas, racistas, e ele era chamado de polêmico. Agora não, agora descobriram que ele é fascista, né? E é engraçado que essa mesma mídia, ela se preocupa muito mais com o suposto radicalismo do Boulos ou um suposto radicalismo do PT do que o radicalismo, na verdade, vamos dar o nome aos bois, o fascismo de caras como o Bolsonaro, né? Uma coisa, assim, essa questão do racismo no Brasil, que veio à tona, mas não é que ele começou agora, porque as pessoas também estão achando que o racismo começou agora no Brasil. Na verdade, o que tem são as pessoas que denunciam mais. É que nem antigamente dizer que não tinha violência à mulher. Não tinha, o que não havia as mulheres denunciarem a violência, porque ninguém ligava para isso, né? Nós tivemos aí, e isso se refletiu um pouco, felizmente. Nessa linha também, Benê, nessa linha também tem esse negócio, o homossexualismo aumentou, quer dizer, mas na realidade o que aconteceu foi que o pessoal começou a se apresentar mais com as suas opções sexuais. Foi só isso. Não é que nasceu mais, gente. O que acontece, Douglas, é que nesse país, durante muito tempo, criou-se o mito do brasileiro cordial. Nós somos cordiais, o Brasil não tem racismo, a mulher brasileira é a mais amada. E de repente, essas máscaras, isso começa a cair, né, por terra. Tinha uma frase cruel do Milor Fernandes, isso é extremamente cruel, mas eu não sei se estava muito longe da realidade. O Milor, uma vez, falou que no Brasil só não tinha racismo para o negro que sabia qual é o seu lugar. A grande questão nos últimos tempos é que os negros no Brasil sabem não tem qual é o seu racismo. lugar. Ele falou que no Brasil uma coisa se aplica à homofobia. O cara que tinha uma opção diferente e ficasse quietinho num canto, fingindo que era homem, fingindo que era mulher, não tinha homofobia. Orientação. Claro. Não opção. Né? Orientação sexual. Dentro desse discurso, a mesma coisa você vai para o racismo. É a mesma coisa. Claro. Enquanto estava lá, que é o que você citou o Milor, que é isso. Agora, Benito, Esse é o machismo também, né? Posso te provocar um pouco? Uma coisa que me incomodou bastante esse ano foi como o Brasil se comportou no movimento Vidas Pretas Importam. A gente tinha tido a matança de negros no Brasil,
com pouquíssimo protesto. Aí veio um protesto de fora, todo mundo foi pro, né, aqui, Lago da Batata, fizeram protesto. Nós tivemos um assassinato de um negro no Carrefour, né, e eu não vi movimentos fortes. Eu vi um movimento ali no Carrefour, no próprio Carrefour aqui em São Paulo, que quiseram culpar o Boulos por eles terem quebrado, e todo mundo, não. Aí chamaram de vândalo, né? Porque, claro, né, eu estou te provocando por isso. Né? Nos Estados Unidos, você teve quebra-quebra, teve invasão, teve movimento mesmo, e lá era protesto. Aqui no Brasil, quebraram meia dúzia de prateleira no supermercado, eles foram chamados de vândalos. Né? Então, assim, você não acha que, mesmo quando a gente faz os movimentos aqui, ainda tem uma certa coisa de copiar o de fora, né? E me parece que entra muito, eu acho que tem pelo duas menos em coisas, parte Ricardo. das pessoas, fica artificial isso. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa colocar no devido lugar. Primeiro, no Brasil tem muita, mas muita gente que há anos vem denunciando a questão do genocídio da juventude negra. Anos. Né? Só que não aparece na Globo, não aparece em lugar nenhum. Né? E aí é como se o movimento não existisse. É que nem os caras, quando se torna forte o movimento exigindo cotas, os caras, esses caras agora querem copiar os Estados Unidos. Não, na verdade, lá atrás, na década de 1970, pessoas como o Hélio Santos, o Abdias do Nascimento já defendiam o sistema de cotas étnicas, né? Só que ninguém dava holofote para isso. Ninguém dava cobertura. Então, de repente, quando o movimento aparece na mídia, é como se tivesse surgido agora, né? Agora, no Brasil, é inegável, uma coisa inegável, que o movimento negro, como quase todos os movimentos da sociedade civil, ele carece de uma articulação mais sólida. E aí o episódio dos Estados Unidos acabou deflagrando uma série de coisas, e as pessoas começaram a refletir, inclusive, sobre a questão brasileira. O movimento negro no Brasil, ele é tão absolutamente complexo e tão problemático quanto qualquer outro movimento social. Você não pode esperar numa sociedade em que a sociedade civil ela é pouco articulada, que o movimento negro seja a vanguarda do mundo. Eu gostaria que fosse, mas não é. Essa que é a verdade. Né? Eu até gostaria que fosse. Mas, de qualquer maneira, houve uma maior reação para isso. E eu acho que aconteceu um episódio muito curioso. Agora, nesse caso do Gerson, né, os meios de comunicação, pelo menos, deram ao Gerson o benefício da dúvida. Anos atrás, quando o Grafite sofreu xingamentos e tal de um jogador argentino, e o São Paulo chamou a polícia, se você lembrar, um monte de jornalistas na época defendeu o argentino. Diz que isso era coisa do futebol, isso é coisa dentro de campo. Inclusive, vamos falar meus bois aqui, jornalistas supostamente progressistas como Tostão e José Trajano, na época, acharam que aquilo era exagero. Isso. Entendeu? Então, é importante. Precisa ter um Bolsonaro no governo para as pessoas começarem a perceber que racismo, sexismo, né, homofobia são coisas sérias. Porque, anteriormente, mesmo os progressistas não se preocupavam muito com isso. Né? E, só para não ficar apenas no baixo astral, vou falar uma coisa esportiva muito importante de 2020, que é o grande time feminino do Corinthians. Né? É a parte de esporte, não poderia deixar de falar, do excelente time feminino do Corinthians. E, aliás, um grupo de jogadoras que se manifestou politicamente contra o racismo, né? Que se você for procurar lá na internet, você vai ver que as jogadoras do Corinthians se manifestaram contra o racismo, contra a violência contra as mulheres. Além de ser um grande time de futebol, é um time de uma excelente cabeça também. Mais uma coisa. Isso aconteceu ao longo de 2020, eu acho muito importante. Eu acho que o Sócrates, se estivesse vivo, ele ia ficar muito feliz, porque ele sempre falava que o futebol não aproveita o seu potencial político, social, que é o surgimento das torcidas antifascistas. A gente sabe que o futebol é um ambiente conservador, a gente não pode ter ilusão disso. Mas o fato de ter surgido várias torcidas antifascistas ao longo do ano, isso aponta para um futuro que é um pouco mais promissor e otimista. Para terminar, eu sempre falo que, para mim, eu sempre acho que o copo está meio cheio, meio vazio. Eu nunca acho que
que está tudo lindo, maravilhoso, só os idiotas acham isso, né? E os seguidores de igrejas e outras coisas. E também eu não sou aquele cara chato que acha que nada presta, né? Eu não sou um certo partido aí que todo mundo é pequeno burguês, está todo mundo a serviço da burguesia, né? PCO. Então, eu não sou desse tipo, mas eu acho que há perspectivas importantes para 2021, embora, né, 2020 seja um ano realmente para esquecer. Ou melhor, para não esquecer, para a gente não repetir o que foi feito de errado. É isso que eu queria falar. Ô, Benê, Douglas, deixa eu aproveitar, deixa eu só comentar um negócio. Eu acho que o Benê deixou passar, não é numa questão de esporte, mas já que é para puxar, nós tivemos o campeão, o Lewis Hamilton, né, na Fórmula 1, um campeão que está para se tornar definitivamente talvez o maior corredor da Fórmula 1, né, porque ele vai massacrar vários números, né, e tem tudo para ser o maior campeão ano que vem. Apesar de ser um vídeo, uma elite econômica, né, adotou uma postura antirracista. Né? O Ricardo. Um negro no ambiente. Não, é que agora. Sim, mas ele é um cara de porque hoje ele. Não, falando que ele é elite, porque hoje ele é milionário, né? Ele não precisa. Claro. Né? Ele faz parte, ele entrou para a elite. Mas num esporte branco, num esporte extremamente elitista, né? Um cara que foi lá e mostrou serviço para valer, né? Não entrou para ser café com leite, o cara dominou o negócio, domina a coisa, e com um posicionamento antirracista que chegou a incomodar outros pilotos. A NBA também, né? A NBA então, também. Assim, esse foi tudo bem que é um esporte, né? Aqui no Brasil tem uma força muito grande, mas o cara chegou a incomodar outros pilotos, porque alguns falam que estava até exagerando, né? Mas foi um cara importante aí. Eu acho que essa é uma coisa importante. A outra que, quando você fala que nós tivemos alguns resultados, eu acho que a eleição foi muito interessante, porque mostrou que, apesar de tudo, apesar de ter perdido em São Paulo e tal, a gente tem respostas de movimentos progressistas, né, daquilo que se chama de esquerda. A esquerda tem como renovar, né, e apresentar respostas a esse crescimento tão conservador. Eu acho que isso foi uma coisa importante em 2020. Né? Vamos ver se vai dar fruto. A outra coisa, quando você fala da torcida, eu acho que é uma coisa importante a gente destacar, que além das torcidas antifascistas, né, a maior torcida do Estado, que é a Gaviões, ela se posicionou, não é que surgiu uma torcida antifascista, mas ela se posicionou como antifascista. Né, a ponto do presidente dar declarações de falar, não está feliz, sai. Né, se você apoia, sai. Mesmo assim, o nosso time, né, nós somos corintianos, né, o nosso time acabou de botar um busto para o Lambi Botas, né, de um jogador que foi lá dar a camisa. Eu não vou falar nome, porque eu detesto dar nome para essas coisas. Marcelinho. Né? Mas uma coisa no Instagram do Corinthians, quando o Corinthians postou a inauguração do busto, um monte de gente se manifestando, falando que Bolsonaro não devia ter busto no Corinthians. Então, pelo menos isso. Então, e aí, para complementar, né, vamos tocar um pouco, a gente pegou esse segundo semestre, era um segundo semestre bem interessante, que apesar de a gente estar chegando em julho com tudo ferrado, as pessoas achavam que iam abrir no segundo semestre, né? Os professores tiveram um problema muito sério, porque as escolas forçaram tudo que podiam para abrir. Não abriu porque o governo não deixou. O governo do estado e da cidade colocam barreiras que prejudicam, mas as escolas particulares, por exemplo, queriam abrir de qualquer jeito, né? Garantindo toda a proteção para os alunos, mas nenhuma para os seus funcionários. Isso foi uma coisa que a gente viu acontecer não só na educação, né? A doença deu aquela queda, né? A Covid deu uma queda que era o esperado e voltou. Nós chegamos no final do ano com uma situação muito grave, né? E me parece que o mundo não está abrindo os olhos para isso, né? A gente vê uma situação em que o número de mortes hoje
Eu acabei de ler uma estimativa, o número de mortes em São Paulo, desculpa, no Brasil, já ultrapassou a média semanal, já foi a maior do mundo, né? Nós conseguimos ter mais mortes que os Estados Unidos hoje. Nós já passamos do que a Inglaterra, desculpa. Já estamos indo para ser o país com mais mortes semanais, não aquela média morna, o que está real. E muito mascarando muito o número, né? Quando se fala hoje o número de pessoas que estão morrendo por síndrome respiratória aguda é muito alto e que não está entrando como Covid em alguns lugares, né? Então, aí a gente pega o gancho de que vê que o Brasil não combateu direito e está entrando na segunda onda sem ter resolvido a primeira. Então, países que tentaram resolver, como a Alemanha, estão super preocupados, né? Fechando o comércio, dando lockdown, e aqui a gente está abrindo, né? Nós vamos fazer show, nós estamos fazendo festa, as praias estão lotadas, né? O aeroporto parecia uma loucura, né? E se segurou por causa de eleição. Ricardo, só uma coisa que eu queria falar. Uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: eu tenho visto na televisão os caras falar dos pancadões na periferia, né? Olha como esses pobres são safados. Como se não tivesse barzinho na Zona Sul e como se tivesse festinha nos jardins, entendeu? Então, de repente, os pobres é que são culpados. Porque eles o comportamento de um monte de gente pobre é igual da elite. Né? Mas aí é o pancadão que é culpado de tudo. Né? E não é só isso, né, Benê? Ô, Benê, não é só isso, né? É o seguinte, é que esse pessoal que está no pancadão que eles mostram lá, praticamente todo mundo, durante segunda a sábado, pega um ônibus lotado, vai e volta de metrô lotado. Exatamente. Né? Se a Brasilândia começar a aumentar, é por causa do pancadão, não é porque o cara todo dia... E não porque o cara pega 3 busão lotado, né? Então, quando eu falei que São Paulo não atingiu o índice, nós temos que lembrar que foi o seguinte, né? Teve muita gente que não entrou em isolamento, não porque não quis, porque não teve chance. O cara tinha que trabalhar, né? Claro. Foi obrigado. Então, assim, eu concordo com você. Enquanto o patrão dele ficou lá no office, né? Mas o empregado estava lá, né? Nós conhecemos o caso. E aí o que acontece é o seguinte: as baladas aqui estão rolando do mesmo jeito, e não é pancadão, só que, né, fica mais bonito. Aqui no Baixo Augusta você está tendo. Claro que é mais vigiado, né? Então, assim... Eu vi gente organizando festa e postando vídeo no Instagram a todo direito. Né? Isso aconteceu no Morumbi. Então o cara vai dar lá uma festa para 500 pessoas e não é um pancadão isso. Né? Mas aí pode. Aí é gente pode, de bem, pode. Né? Tem dinheiro, virou Exatamente. De bem. Então, o que acontece é que nós chegamos no segundo semestre com uma situação bem interessante, que foi o disparo da pesquisa, né, das vacinas. A gente chegou num momento, nunca se veio com uma vacina tão rápido. Claro que alguns testes foram acelerados, cuidado, porque não houve queda na questão de segurança. Né? Uma outra coisa é que hoje a tecnologia também ajuda bastante. Nós demos sorte porque esse vírus não foi tão difícil de achar. Basta ver o HIV, o vírus da AIDS. Com tudo que se tem dinheiro, não consegue uma vacina. Né? Então não é porque não querem, é porque não é nem todo vírus ajuda. Né? E uma das coisas que eu queria falar sobre a vacina é que, pegando um pouco o gancho da telefonia, é que praticamente todas as vacinas que a gente tem hoje na ponta, né, da AstraZeneca, Oxford, da Pfizer, da Johnson mesmo, foram custeadas, na maior parte, com dinheiro governamental. Né? Então, aquela ideia, Johnson & Johnson, isso é muito Pfizer, bem lembrado, a AstraZeneca, quem bancou isso daí foi dinheiro do governo.
né? Entrou A dinheiro privado, Moderna, entrou, mas quando você vai... a Moderna mesmo teve quase, acho que 97% de investimento foi do governo dos Estados Unidos. A da Johnson & Johnson foi quase 100%. Né? Mesmo deixa, até eu ia falar aqui, ó, a da Pfizer, que deve dar uns 75% de dinheiro dos governos. Tá? Então, virou até um capitalismo sem risco isso daí, porque essas empresas estão disputando a patente de vacinas custeadas por governos. Se não desse certo, elas perderiam pouco, porque quem bancou foi o governo. Se der certo, elas vão ter... Agora, elas vão vender a vacina barato, mas para frente elas vão fazer o preço que ela quiser. Né? Então, assim, quem bancou isso daí foram pesquisadores de muitos de instituições de pesquisa custeadas por governo, né? Não foram laboratórios privados. Né? Quando a gente fala isso, aqui em São Paulo é muito importante. As pontas de tratamento e de pesquisa foram as instituições públicas. Né? Nós estamos usando o Butantan, né, como a principal instituição. A Fiocruz, tão destruída. Né? O mapeamento do vírus foi feito nas universidades públicas brasileiras. O pessoal que estava desenvolvendo os ventiladores eram aqui trabalhando como voluntário de universidade pública. Né? Então é importante destacar isso. Nós estamos chegando na realidade da vacinação, né? Apesar de um governo federal que não tem competência, é mal intencionado, a gente chama de necropolítica mesmo, não foi capaz de bolar um plano, né? Eu até conversei isso na outra live, lembra? Nós não temos um projeto de compra de seringa, de compra de algodão, de distribuição da vacina. Né? Está dependendo muito mais do que vai acontecer, e vai sair caríssimo, né? Por não ter um plano de como vacinar. Né? O Brasil está ficando para trás, e a realidade é o seguinte: saiu, a gente tem vacinas ainda. Aqui a da Coronavac não está definido, tem muita coisa para ser conversado. Esses números estão falando tantos por cento de eficiência, mesmo a da Pfizer e a da AstraZeneca tem variação. Né? Algumas não testaram, por exemplo, em idosos, então o número deu mais alto, mas quando chega em idoso cai esse número. Teve erro de testagem, não erro de número, tá? Ô, Ricardo. Mas a gente trabalha com vacina que são vacinas que acima de 80% a gente vai estar muito bem se elas derem certo. Aí você falou aí sobre esse necrogoverno, sobre a falta de plano. O Benê tinha falado, inclusive, sobre a questão deles colocarem a culpa no pancadão e tal, né? Como sempre, eles têm a cada período da vacina a gente mais se revela o quanto que é um governo que não tem mesmo o olho voltado para o povo. Ultimamente, eu tenho ouvido começam aí a espocar aquelas bocas do mercado, aquele pessoal todo, estão falando que o melhor não é, né? Novamente, aí você vai ver o mercado. Não, o melhor não é começar vacinando os mais velhos. Entendeu? Seria. Não sei se você ouviu essa história aí. Sim. O que você acha disso? Eu acho o seguinte: claro que nós temos que considerar os grupos mais frágeis. Idosos e índios, esses são frágeis, tá? Então, precisa centralizar. Mas uma das coisas que eu vejo que pessoal que está na linha de frente, por exemplo, pessoal de saúde, são campos que a gente não tem nem o que discutir. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, é um absurdo que não se pense em vacinar as pessoas que trabalham com serviços. Por exemplo, motorista de ônibus, cobrador de ônibus. Né? Se nós queremos, até pensando em economia, se a gente quer economia rodando e tal, essas são pessoas que estão numa linha de frente de contaminação terrível. Né? Aí entra a imoralidade que esse país está passando, que você tem lá pessoal do judiciário querendo ser o primeiro a ser vacinado, querendo furar essa fila. Né? Então, eu fico pensando nisso. Né? Você obriga, por exemplo, você permite a abertura de um shopping center e
o pessoal que vai trabalhar no balcão, que vai trabalhar na limpeza, que vai trabalhar na segurança, esse pessoal é o que está sujeito a se contaminar, né? Muito mais do que até a pessoa que vai fazer compra, né? E eles não estão na linha de frente, né? Então, o trabalhador... Mas o que a gente vê é isso. A ideia não é... eu vou vacinar o trabalhador primeiro, que está na linha de frente. Vacine primeiro o trabalhador, porque... e depois você vacine os velhos, né? Os idosos, porque eu quero abrir a economia. Entendeu? Eu vou te dar uma. Eu concordo com você, mas a gente teria uma outra pegada que daria para usar até a questão de saúde. O idoso, ele está isolado, ele está em casa, né? Então, se uma pessoa da família tem que sair para trabalhar, é ele que vai trazer a doença. Então, se ele estiver imunizado, ele ainda pode trazer carregando com ele, tá? Mas se ele estiver imunizado, a chance de ele ficar doente e trazer a doença para dentro de casa despenca, né? Então, mesmo não pensando em... Eu estou defendendo a questão de funcionamento básico. Por exemplo, nós não podemos parar o transporte, como foi feito aqui. Veio isolamento, veio isso e aquilo, e os caras diminuíram o número de ônibus, aí as pessoas que tinham que ir trabalhar, porque não tinha jeito, pegavam ônibus lotado, pegavam metrô lotado. Isso é um absurdo, né? Mas se a gente quer que o motorista de ônibus, que o cobrador, que o cara que vai varrer a rua, qualquer trabalhador de serviço, se a gente quer que ele continue trabalhando, porque é importante, um cara que trabalha com alimentação, por exemplo, é importante, nós temos que botar esse povo para ser vacinado, né? Se quer reabrir a escola, né, o primeiro a ser vacinado é o funcionário da escola, né? Não, o que fizeram, por exemplo, na escola foi garantir bolhas, álcool gel, temperatura, as crianças isoladas, tal, mas uma criança ficava numa bolha com 10 coleguinhas e o professor trocando de bolha o tempo inteiro. Né? O funcionário, pior ainda, né? Aquele funcionário de pátio, o pessoal de faxina, tal, exposto o dia inteiro. Então, quem é a prioridade? Né? Estou falando, pensando na economia, nem isso se pensa. Aqui a necropolítica que eu falo é que, assim, até, independente do governo federal, até nessa hora, né, você quer garantir a sobrevivência de alguns, mas botando os outros no fogo. Né? Então, esse é o que é terrível de se pensar. Né? Claro que todo mundo vai falar a minha área é prioridade, né? Como professor Benê, como professor, nós queremos ser vacinados, claro. Né? Mas se você quer fazer... Advogado tem que ser o último. Advogado tem que ser o último. Mas você viu que o Ministério Público o que queria? Né? O que tinha um pessoal do Ministério Público? Exato, isso é um absurdo. Né? Olha, advogado eu acho que nem deveria ser vacinado. Eu falo pela minha área. Por exemplo, eu falo pela minha área. Nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando por que vacinar comunidades isoladas? Eu estou trabalhando em casa desde março. Então, assim, vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com São Paulo. Por que vacinar primeiro comunidades isoladas, como quilombola, indígena e companhia? Essas comunidades, elas, apesar de estarem isoladas, eles já sabem o quê? Que a capacidade de se defender de doença é menor, né? Então, você, apesar de eles estarem isolados, eles não estarem na cidade e tal, você tem que vacinar esse pessoal primeiro, porque senão você dizima, né? Isso viraria uma política, né? Com a política ambiental, com as políticas que nós temos no Brasil, seria ótimo, né? Mata um monte de índio, né? A cabeça de quem fala vai passar a boiada, matar um monte de índio, tá ótimo. Então, assim, é muito difícil, né? Para mim, é muito difícil falar no que é prioridade, porque eu fico pensando assim, eu queria que todo mundo fosse prioritário. O ideal é que a gente não tivesse. Mas tem algumas pessoas que realmente, o pessoal da área de saúde, que é o que está mais, né? A mortalidade de pessoal, não só de médico, mas de enfermeiro, de atendente, foi terrível na crise, vai ser de novo, né? Porque eles entram em contaminação o tempo inteiro, então tem que ser vacinado, né? Pessoal de serviço, como eu falei, motoristas, tem que ser vacinado, né? E aí, se pensar para frente. Agora, para fazer uma previsão, já vou pegar o gancho da previsão. Isso eu ia perguntar para você, Ricardo, já pegando o gancho aí, nós vamos começar com as nossas previsões. Queria que você fizesse a previsão do que vai ser as questões da pandemia em 2021 e depois
previsões outras que eu sei que você deve ter trazido na sua cartola mágica. Inaugure aí as previsões. Eu vou fazer a primeira previsão assim: a gente vai ter a vacina. Tá? Qualquer que seja a marca, nós vamos ter a vacina. O Brasil vai sair atrasado. Tá? Por quê? Porque não fez uma política de se garantir. Talvez São Paulo consiga mais cedo, mas né, nós estamos falando em fevereiro, março, que é muito tarde. Os caras já estão vacinando agora. Uma vacina, ela não. A minha previsão não é otimista, não, porque eu acho que as pessoas não vão entender que a vacina ela previne, mas ela não vai. Ela tem um processo, né? Tem que tomar a primeira dose, esperar, tomar a segunda dose e esperar. Né? Dependendo da vacina, 15 dias ou um mês para tomar a segunda dose. Então, muita gente vai achar que tomou a vacina hoje, a primeira dose, já posso sair na rua, já está normal. Não. Né? Então, se a gente começasse a vacinar hoje, nós estaríamos começando a normalizar para essas pessoas vacinadas em fevereiro, tá? Que seria o tempo da vacina fazer efeito. Olha só, se nós vamos começar a vacinar em março, fevereiro, março, nós perdemos o primeiro semestre, tá? Isso tá terrível. Nós estamos em pleno aumento da doença, o número de casos está sendo pouco noticiado, ele vem batendo os números de casos de maio no mundo, tá? O número de mortes, com tudo que nós temos, mais tecnologia, mais conhecimento, mais acesso, nós estamos tendo mais mortes. Pegando a história de outras, a mais parecida, foi a gripe espanhola, a gente teve 3 anos, praticamente, de ação da gripe, matando, né? Eu espero estar erradíssimo nessa previsão, mas não acho que a gente, pelo menos até o meio do ano que vem, a gente tem trabalhado com a ideia de que até o meio do ano que vem a gente vai continuar nessa situação delicada. Né? Eu acho que não sai. Nós temos alguns tratamentos que estão aparecendo, o próprio Butantan desenvolveu um soro que ainda não carece de mais coisa, mas alguns tratamentos, mas nada substitui a vacina. Essa ideia que o governo teve, que tratamento sai mais barato, é a coisa mais idiota que existe, né, quando a gente sabe que a prevenção de uma doença é muito mais barata do que o tratamento. Né? Isso é historicamente conhecido e as pessoas querem agora inventar a roda. Né? Então, do ponto de vista de doença, vou esclarecer uma coisa que é importante. O aparecimento de uma nova forma de vírus, uma nova variedade de vírus, não quer dizer que ele é mais agressivo. Ontem eu vi no jornal falando que ele era mais contagioso. Ninguém sabe ainda com certeza isso. Foi uma suposição que virou verdade, né? Entre aspas. Não quer dizer que é muito perigoso, tal. Esses vírus mudam mesmo. Seria uma variação, como se a gente olhasse para as pessoas e olhasse um com o cabelo mais cacheado, outro mais liso, outro mais crespo. São variações que não diferenciam muito a forma do vírus atacar. Ele continua sendo o mesmo vírus, por enquanto. Né? Nós vamos ter que nos acostumar a tomar vacinas constantemente contra esse vírus. E aí, uma das meus temores para o ano que vem é esse maldito movimento anti-vacina e né, esse empoderamento da ignorância com honra. Né? O cara gosta de falar que ele acha legal ele não saber falar qualquer besteira. Né? As pessoas, o nosso presidente é o exemplo disso, né? Dando a entender, ao invés de ele fazer uma propaganda pela vacina, ele fala que não é obrigado a tomar vacina, né? Lembrando que nós já fomos obrigados a tomar vacina. Tem uma coisa bem interessante aqui, o governo, que muita gente quer que volte, obrigou a tomar vacina. Né? Quem pegou a vacinação da varíola e da meningite sabe muito bem que você não tinha opção de não tomar, né? O cara ia na tua casa te vacinar. Então, eu acho que assim, do ponto de vista de saúde, a gente vai para a vacinação, mas que não vai ser uma coisa milagrosa, desculpa, que vai, em março todo mundo vai estar na rua, carnaval, não vai dar não. Né? Até porque nós temos uma questão de número, né? Nós temos que vacinar 2 doses a população, na maior parte dela, para não falar a população inteira. E você não faz uma vacinação dessa em 2 semanas. Né? Essa vacina da Pfizer, por exemplo, ela é completamente absurda para o Brasil. Nós vamos fretar avião para mandar para o meio do nada? Não vai. Né?
Do ponto de vista de ambiente, eu acho que não vai melhorar, vai demorar para a gente tomar uma atitude. Eu acredito que vai acabar tendo uma atitude vindo de fora, o Brasil sofrendo boicotes comerciais por causa disso, talvez. Mas aqui vai continuar a mesma. Uma saída, basta ver que a maior parte das pessoas envolvidas com as queimadas são fazendeiros que não foram punidos de verdade. Né? Apreenderam agora um monte de... Aliás, viu, Ricardo? Aliás, essa é uma promessa do Biden, de rotular e levantar junto de outros países um boicote, e ele citou diretamente o Bolsonaro no Brasil, de rotulá-lo aí como uma ameaça ao meio ambiente do planeta, né? Então, mas você sabe que a gente conhece isso, né? Já viu isso em outras situações, que quando você tem uma intromissão desse tipo, cresce muito um comportamento, um sentimento meio nacionalistoide, assim, de nossa, eles estão querendo tomar da gente. E aí cresce muito essa teoria de conspiração de que existe um movimento, né, para tirar a Amazônia do Brasil, né? E aí tem que ser muito... nós temos que trabalhar muito bem isso, né, para não cair nessa armadilha. Eu acho que a gente vai continuar com uma... O meu temor é esse crescimento desse pensamento egoísta que a gente está vendo no Brasil, né, que não é só no Brasil, mas que interessa para nós é aqui, né, em relação à doença, em relação ao ambiente, né? Esse negacionismo não vai embora, né, não vai ser do dia para a noite. Mais uma coisa que eu comentei desde o começo da pandemia, quando a gente falou de carnaval, eu estava lembrando, no carnaval eu estava estudando já a questão de pandemia, porque a gente começou uma campanha, antes da paralisação, uma campanha de prevenção da Covid, já no carnaval. E a gente falava o seguinte: enquanto não morrer gente de cada família, as pessoas não vão entender isso. Então, assim, infelizmente, parece que essa é a praga, né? Tem que morrer gente, né? O cara perder pai, perder mãe, perder avô, para ele começar a entender de que não dá para viver assim. Você acha que nós vamos chegar a 500 mil? Olha, aquela medida que... eu vou falar dos 500 mil... Vamos, tá? À medida que o Átila, ficou famoso que o Átila não falou nada disso, ele pegou um cálculo que foi feito lá na Inglaterra, e que eles pegavam o pior cenário, né? Qualquer um que joga videogame sabe como é que é isso, você pega o pior cenário, o mais fácil. Vou jogar no método mais fácil, né? O pior cenário, não fosse feito nada, tudo continuasse a funcionar, nós íamos chegar a 1 milhão de mortes. Claro que isso nunca vai acontecer do jeito que foi visto, pode ser que daqui a 10 anos, né? Porque nós tomamos algum cuidado, né? Nem que seja usar uma máscara, lavar a mão, o álcool gel, houve um certo cuidado, então, em algum momento, a gente reduziu isso. Nós estamos hoje com 190 mil mortos, 7 milhões de pessoas contaminadas, mas ontem mesmo eu estava lendo o pessoal falando em mais de 220 mil casos de mortes, então nós estamos devendo pelo menos 30 mil mortes aí que não foram computadas, eu acho que até mais. Com a vacina talvez a gente consiga segurar, tá? Mas do jeito que a coisa está indo, e o Brasil enrolando com essa questão da vacina e tal, eu acho que a gente não chega, talvez não chegue a 500, mas pode encostar nos 300 mil. Tá? O que é um número absurdo. Né? Mas eu digo porque, assim, se a gente começar a vacinar em fevereiro, né? Como eu falei para vocês, são 2 meses para a vacina fazer efeito. E nós temos que pensar, só em São Paulo são 90 milhões, mais de 90 milhões de doses de vacina, que são 2 doses. Né? Para o Brasil inteiro, dá 400 milhões de doses, aproximadamente. Né? Onde é que nós vamos arrumar isso? Né? O Brasil não tem como produzir. Não tem como produzir. No mundo, não existe como produzir vacina nesse número. Principalmente quando você ficou para trás. O Brasil não participou ativamente de uma série de convênios, de acordos, que colocariam a gente na frente da vacina com preço mais baixo.
Então, nós ficamos para trás, nós não somos prioridade. A nossa única prioridade é porque nós temos muito caso, então os outros países ficam com medo. Né? Porque vieram testar aqui, inclusive. Né? E nós não temos esse dinheiro. Então, o que está acontecendo? Nós estamos comprando a vacina bruta. Eu comparo mais ou menos como se a gente estivesse comprando aquela Coca-Cola que é em copo, né? Você tem a água e tem o xarope e mistura na hora. É isso, nós estamos comprando a vacina bruta e vamos produzir, envasar a vacina aqui. Né? Mas produzir a vacina mesmo, a nossa capacidade é muito pequena. A gente vai conseguir produzir para as outras campanhas, mas para agora nós vamos depender de importação. Nós vamos depender de importação de seringa. Tá? Então eu acho que a previsão, eu queria dar uma previsão legal, olha, mas a previsão é que assim, vai sair a vacina, vai ter imunização, porque tem muita vacina disputando, né? Existe a chance altíssima de dar certo, mas nós vamos ficar para trás porque nós não estamos organizados para vacinar, para prevenir. Gente, a gente não tem máscara, a gente não tem algodão. Você vai dar a vacina como se você não tem seringa? Né? Então, essa, para mim, é a pior previsão. Né? Na previsão de ambiente, eu acho que a gente repete, talvez com mais indignação e talvez com uma ação maior do Biden. Né? Na questão de política, a gente tem um ano neutro, porque não tem eleição. Então, seria um ano de reforçar algumas posições. Aí vai depender muito do governo. Com certeza, eu continuo. 2020 não vai ter um mundial, né, para um time não vai ganhar um mundial. Não vou falar qual é o time, né, mas só se fizerem agora não usa mais fax, talvez venha por e-mail e tal, mas não, né, eu continuo jogando a praga, né. E agora eu acredito que assim a gente talvez, né, dentro desse aspecto do pior, né, surjam algumas coisas. Eu acredito que a gente vai ter aí alguns movimentos, mas politicamente eu acho que o Brasil vai gramar 2021 bem mal. Só fui pessimista, né, Benê? O negócio então, aí, não é? Natália? Bom, suas previsões. Minhas previsões. Também acredito que esse time verde vai continuar sendo mundial. O Corinthians feminino vai ganhar tudo de novo, porque é o melhor time que existe, o único time que importa, por sinal. Relação à política, seria bom se a gente conseguisse tirar essa coisa que tá aí, né? Mas por que motivo a gente tem, né? Se as pessoas quiserem teria motivo. Mas, infelizmente... como falou a nossa amiga que estava assistindo aí, só o Bolsonaro não morre. O Rick podia ter feito essa previsão, mas não fez, né? Ó, aqui estou colocando já Daninha, que colocou um fora Bolsonaro, sempre muito justo. Eu acho que previsões... com certeza vamos ter mais diversas ações para o STJ, para o STF julgar em relação a questões relacionadas a vários temas, inclusive temos já algumas ações de inconstitucionalidade já pautadas para o ano que vem, algumas bem relevantes, e aqui puxando um pouco para o meu lado, nós temos para o próximo ano pautada uma que discute uma questão bastante importante relacionada a patentes, que já está pautada para maio. Então, essa ainda mais estamos mexendo aqui com... Estamos em época de pandemia e a questão das patentes de medicamentos é algo extremamente importante. E esse dispositivo que vai ser julgado para o próximo ano é um dispositivo bastante relacionado à demora que o Brasil tem na análise de patentes, o que resulta num maior tempo de duração
de algumas patentes. E esse dispositivo vai ser julgado ano que vem pelo STF. Então, essa é uma questão bastante importante, ainda mais num período de pandemia. Acho que é basicamente essas são minhas previsões. Eu só discordo aí do Corinthians, mas vamos deixar passar. Benê, eu sei que você concorda com isso, né? A Madame, como é que é? Madame. Eu vou começar pelos visores esportivos. Tá meio falha ali, hein? Eu vou deixar os visores esportivos para o final. Uhum. Para o final, tá? Eu vou começar com as previsões políticas, né? Eu tenho certeza que em 2021 vai aparecer um grupo de engraçadinhos que vai propor uma grande frente ampla para enfrentar o Bolsonaro. Essa frente ampla vai ter de tudo, inclusive pessoas que apoiaram o Bolsonaro todo. Aliás, pessoas que diziam assim: não, eu não estou apoiando o Bolsonaro, eu apoio a política econômica do Paulo Guedes. Nesse meio vão estar os liberais de centro, o extremo centro e aquela esquerda que eu classifico sempre como esquerdinha leite com pera. Sabe, a esquerda leite com pai? Gente, a gente não pode ser muito radical, porque senão a direita vai ficar nervosa, sabe? E, obviamente, tem eu só vou dizer as iniciais, Ciro Gomes, a gente tentar fazer uma grande frente, obviamente, sem a esquerda, porque eles se acham muito de esquerda, não precisa mais de esquerda, né? A companheira Ivani lembra do Luciano Huck, é claro, é evidente que esse cara vai tentar criar uma frente. E detalhe, todos esses grupos aí que apoiaram o Bolsonaro, eles vão tentar criar uma frente e vão tentar convencer os da esquerda que eles são a melhor opção contra o Bolsonaro. É o velho projeto da direita brasileira, que é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, essa é a política, não é tão difícil de perceber, vai acontecer. A segunda previsão, aí não é uma previsão, é uma coisa que eu gostaria, é que as pessoas realmente, verdadeiramente progressistas, começassem a sentar para conversar, e não esperar as vésperas da eleição e começar a fazer chantagem do voto útil. Os verdadeiros progressistas têm que sentar e conversar antes da eleição, e fazer uma grande grupos que realmente são contra o fascismo, e não só quando a vaca vai para o brejo, né? Isso é uma coisa que eu gostaria e pretendo me empenhar para que ocorra. Todos nós aqui, né? O que mais? A outra grande previsão obviamente, vão continuar os fake news, como o Ricardo falou, isso é muito preocupante. Fake news e essa ideia anti-vacinação, eu pensei que ia viver para ver gente fazendo campanha contra a vacina, né? Isso é o fim da picada. E uma bióloga na cultura, ela criticou, e eu acho que ela fez muito bem, essa coisa de tratar com ironia, com paternalismo, as pessoas que negam a ciência. Não, você tem que colocá-las no devido lugar, tem que mostrar o quanto elas são estúpidas. E mais, tem que deixar claro que essas pessoas chegaram na idade de contestar a ciência porque elas tomaram a vacina quando precisavam. Então, infelizmente, elas estão aí nos enchendo o saco, negando doenças e negando, né? E, para terminar, as visões esportivas. O Palmeiras, obviamente, ele continua sem Mundial. Ivani, desculpa, tá? Mas o Palmeiras não tem Mundial e vai continuar não tendo. A não ser que ele invente um outro Mundial. E só para lembrar, 51 é pinga. Ah, sim. E o time feminino do Corinthians vai continuar ganhando tudo, porque nós é nós. Tá? E, para terminar, eu gostaria de falar fora Bolsonaro, fora Bozo, fora Dória. Valeu. E fora Bruno Covas. Eu fiquei aqui por último, porque o meu é muito rápido sobre previsão, é uma coisa bem geral, que é o seguinte: o ano de 2021, se de 2020 foi permeado pela pandemia, o ano de 2021, e eles vão arrastar com a barriga, viu, Ricardo? Que eu concordo muito, essa questão da vacina. Vai ser um tal, nós vamos passar 2021 assistindo
que o fulano foi vacinado, o Beltrano foi vacinado, não sei quem foi vacinado, e agora tudo vai melhorar, e tudo vai ser maravilhoso. Esse vai ser o ano 2021, tá certo? Apesar de que a economia vai estar, como sempre, desde quando tivemos o golpe, indo cada vez mais para baixo, né? Nós não falamos aqui nenhuma vez do Lula, né? Que eu acredito que ainda vão colocar muitos obstáculos aí na vida do Lula e é capaz até dele ser preso de novo, viu? E agora, com relação ao esporte, também nós vamos ter a Olimpíada no Japão e ela vai ser maravilhosa. Vocês vão ver que cada medalha de ouro, medalha de bronze que ganhar vai ser feita uma festa, o pessoal vai sair para comemorar. Agora que a vacina está acontecendo, vai ser uma maravilha o ano 2021. Estou falando para quem assiste a Globo, Bandeirantes, SBT, porque dentro de casa eu duvido que essa festa aconteça. E essa aí é a minha previsão para 2021. E vamos lá, nós vamos de peito aberto, ou não é, pessoal? Eu queria agradecer todo mundo que assistiu aí a gente até agora. Obrigado, valeu. E amanhã nós temos Jones Manuel, também uma visão aí do Super Bate-Papo. Obrigado, tchau, tchau, até, valeu. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo.